Como Destruir a Civilização Ocidental, Peter Kraft. Este não é um audiobook do livro, mas uma análise em que faço ilações, comparações ou exemplificações para com a política do dia, cultura ou eventos atuais, mas não dispensa a leitura da obra no seu todo e nem visa reproduzir as opiniões e pontos de vista do autor. Peter John Kraft é professor de filosofia, mestrado e doutorado na área, é autor de vários livros de temas apologéticos, filosóficos e de cultura e vida social. Sua obra mater, e que ganhou repercussão mundial, foi Como Vencer a Guerra Cultural, lançado no original em 2009, mas também teve outros best-sellers. Sócrates encontra Jesus, Sócrates encontra Kant, Sócrates encontra Hume e outros com um pouco menos de projeção. A razão de ser deste livro é radiografar a atual situação cultural, moral e social da civilização mundial, deslindar esse panorama e propor ações para desinfectar esse mundo poluído. E um apontamento muito oportuno que o autor traz logo de início é que as palavras usadas para expressar um conceito também demonstram o grau ou a raiz de sua deterioração. No caso, o autor persuade que, há um tempo atrás, ao se referir à parte ocidental do mundo, se dizia Ocidente Cristão ou Sociedade Cristã Ocidental, e depois, por efeito da guerra cultural, todos os veículos de mídia passaram a chamar apenas de Sociedade ou Civilização Ocidental Moderna, ou Ocidente Moderno, etc. A palavra cristã ou cristão ou cristandade foram banidas do vocabulário, com o claro propósito de afastar a mente das pessoas de Deus ou do cristianismo, o que acabou levando a um grave adoecimento moral das sociedades e famílias. E para Peter Kraft, isso está no cerne da deterioração humana pós-moderna. Uma vez que o mundo se perdeu de Deus e deixou a fé, se tornou espiritualmente mais pobre, diz ele, e Deus e a fé passou a valer menos do que uma geladeira, um anestésico, ou qualquer item material assim. E então, dito isso, Kraft busca discutir caminhos e estratégias não para salvar o Ocidente, como ele diz, pois ele nem sabe se o Ocidente tem salvação, como ele mesmo também afirma, mas ele anuncia uma série de medidas salutares que podem sarar e curar diversos setores corrompidos dentro das mentes das próprias pessoas, individualmente. E com isso, ao estancar a ferida em si mesma, as pessoas acabam, por consequência, tratando as feridas sociais coletivas, reequilibrando a ordem da comunidade local e, quem sabe, regional e nacional depois disso. Ele também enumera suas tratativas filosóficas de 1 a 40, abrangendo os tópicos epistemologia, teologia, metafísica, astrologia, ética, política, história. Em epistemologia, ele ressalta a importância de conhecer, da busca em discernir os fundamentos das coisas e da realidade, saber o que as coisas são e o que elas não são. E aqui eu reflito e acho concordância com o que o mestre Olavo de Carvalho já ensinava, que a verdade é aquilo que a realidade te mostra, e disso apreende-se que há uma verdade primordial em todas as coisas, e ela concentra-se na substância dessa coisa e revela-se para que a compreendamos. Ao observar um objeto, uma pessoa ou um fenômeno, aquilo que o objeto, a pessoa ou o fenômeno é, se torna passível de se compreender ou se apreender a partir do que vemos diretamente neles, nas suas características materiais, forma de utilização, na sua finalidade de uso, nos seus aspectos internos e externos. E embora pareça um conceito simples falando assim, a cultura moderna foi assentada sobre a negação desse axioma. Teorias como as de Hegel, Kant, Hume solidificaram as bases para o que viria a ser adotado pela filosofia modernista como negação da realidade ou da verdade. Dialética, dialética negativa, construcionismo, desconstrucionismo. Todas essas imposturas filosóficas deram ao mundo um grau de alienação tão alto que, quanto mais elas estudavam pelos métodos e disciplinas acadêmicas atuais, mais elas são incapazes de reconhecer a verdade e mais negam a realidade. Os mais destacados nesse enredo é a teoria queer,
a ideologia de gênero, o racismo estrutural, etc., que no fundo não passam de negação do que a realidade nos mostra. Mas de volta a Crift, ele diz que compreender a diferença entre o saber e o não saber é fundamental para estabilizar a própria mente e criar bases para apreender algo da verdade. E a epistemologia fornece o caminho e direção para isso, para se apreender a partir do reconhecimento de que não sabemos algo e ao invés de inventar novas teorias e hipóteses sobre o que são as coisas, objetos, as pessoas, a gente apenas investiga sua essência ou origem epistemológica e descobrir se há a essencial realidade daquela coisa, sem a necessidade de se criar novas interpretações sobre o mundo, sobre a vida ou as coisas que estão ao nosso redor. E daí, segue-se vários pressupostos no arco de abrangência que Crift assinalou: teologia, história, metafísica, como, por exemplo, o conceito de experiência, ou seja, de onde brota o conceito de valor da experiência, do lugar e aplicabilidade daquilo que vivemos ou que nossos ancestrais viveram e nos legaram as lições em forma de conhecimento, de sabedoria. Mas Crift também encaixa o prognóstico da verdade através da fé, baseando nos axiomas aristotélicos das 4 causas ou 4 verdades: a causa material, a causa formal, a causa final e a causa eficiente. E para todas essas coisas, e para cada um desses casos, a solução, da ótica do autor, é a conversão da mente, da vontade, do coração e da vida. Coisa que só se faz em Deus, pois quando o indivíduo é privado ou se afasta voluntariamente da verdade, ele perde a possibilidade de contentamento espiritual e passa a se viciar nos prazeres seculares como forma de preencher-se. Mas por meio da conversão dos indivíduos, a cultura também é convertida e a sociedade é curada. Mas não obstante, Crift ressalta que a atual guerra cultural é fundamentalmente travada em torno do tema sexo, ou da liberação sexual, e esse caminho se opõe ao da religião e fé cristã. Por isso o cristianismo é tão combatido na era atual. E em outra parte que faz ligação com essa, o autor atesta que o maior opressor dos seres humanos não é a pobreza, os ricos ou o capitalismo, como afirmam os comunistas, mas o pecado. É o pecado quem verdadeiramente oprime cada ser humano na face desse mundo e o impede de obter uma vida de paz e às vezes também de prosperidade material, pois ao aprisionar-se no pecado, sobretudo os hedonistas, aqueles de teor sexual, de vícios e compulsões, a pessoa investe tempo e dinheiro em formas de manter e ampliar os seus vícios. E isso tira dela a saúde financeira e física e aprende a uma espiral de problemas sem fim. Por isso, ao estimular na cultura as perversões ou liberação sexual, se está oferecendo doses grátis de uma substância que irá prender e viciar essas pessoas. E dali para frente elas serão prisioneiras de seus instintos mais baixos e animalescos. E Crift discorre então a seguir de uma lista de práticas e teoremas que, desde que semeado na nossa cultura, contaminou e vem destruindo tudo que há de bom e correto nesse mundo. E saber quais são essas coisas pode ajudar a resgatar a consciência e nos fazer lutar por aquilo que é justo e verdadeiro. Eis então, e como se notará, elas compõem o substrato do pensamento progressista, seja difundido nos centros universitários pelos professores marxistas ou espalhados em doses homeopáticas pela grande mídia e comentaristas políticos. A ideia de que pessoas discriminadas não discriminam, ou seja, quaisquer das minorias supostamente sofredoras de racismo, discriminação ou preconceito, não pode repercutir nenhuma dessas coisas porque são perpétuas vítimas. Assim, só brancos cometem racismo, só ricos praticam preconceito social, e assim por diante. E isso dá um salvo-conduto prévio para que integrantes desses grupos minoritários, assim chamados, cometam todo tipo de mal que quiser, e terá a absolvição da mídia e da opinião pública que justificará seus atos hediondos dizendo se tratar de justiça e reparação histórica, sempre um termo inventado, insuflado, com um significado que bem quiser para defender o erro e apoiar o mal.
Outro desses venenos ideológicos espalhados sobre a civilização ocidental é proibir coisas é proibido. Não se pode dizer não. Essa falácia, na realidade, já está tão diluída no senso comum da sociedade que as pessoas nem percebem mais sua influência negativa e equivocada. Mas fato é que os pais se tornaram mais permissivos e viraram servos de seus filhos. Os maridos assumiram o papel de capacho das esposas e tudo na sociedade está invertido, justamente por ação desse princípio de que não se deve proibir, de que não se deve dizer não. Essa presunção de liberdade extrema penetrou até mesmo no sistema educacional, passando a determinar que o aluno aprende por si mesmo, que não se deve forçar o aprendizado, que cada um tem o seu tempo e, se deixado livre, a criança mesma construirá seu saber. A longo prazo, no entanto, isso forma analfabetos funcionais, sem dúvida. Indivíduos a nível universitário, mas que não sabem realizar as operações básicas da matemática, e nem sabem ler corretamente, nem escrever com coerência, e menos ainda entender e interpretar o que lê. Dizer sim para tudo é destruir todas as chances que uma pessoa possa ter para amadurecer na vida e abrir na própria vida dela as portas para a arrogância, o despreparo e a revolta permanente. É isso que acontece. E outra, também nociva e tóxica falácia, e muito consolidada em diversos meios, é a de que não existe verdade. Esse é um mal tão grave que contamina até determinados círculos religiosos, que supostamente deveriam ser os guardiões da verdade revelada em Cristo nos Evangelhos. A ideia de que a verdade não existe ancora-se nos princípios do relativismo que tanto predominou nas teses da escola de Frankfurt e perpassa desde aspectos filosóficos quanto às condutas típicas morais. A defesa que fazem seus adeptos é de que tudo é relativo e bem e mal são apenas lados opostos, mas necessários de uma mesma coisa. Logo, para apreender o equilíbrio das coisas, aliás, é necessário experimentar ambos os lados. Mergulhar nos dois polos e tirar o máximo de aprendizado que puder, tanto da luz quanto das trevas. Mas na prática, se você pisar na lama e depois entrar numa piscina de água pura, a água fica contaminada e não servirá para outro banho. E assim segue diversas outras afetações que contaminam as mentes e corações e manipulam a forma de ver e pensar das pessoas. E todas elas vindas de fontes marxistas e globalistas. E passando então a falar sobre a lógica simbólica, ou sobre os efeitos social e moral e sexual dela, melhor dizendo, o autor interpõe o seguinte argumento, que as pessoas podem perdoar quem está errado, mas jamais quem está certo. E isso ilustra bem porque políticos corruptos são perdoados e reeleitos, ao passo que outros decentes ou interessados no bem da população são rechaçados e traídos por seus próprios companheiros de partido, o que se aplica em vários outros âmbitos, familiar, em relacionamento conjugal, etc. Por exemplo, o marido ou namorado mais dedicado e bondoso à sua companheira tende a ser desprezado e dispensado. Os pais mais dedicados são regularmente maltratados pelos filhos e daí por diante. Isso porque, diante de alguém com qualidades que as pessoas ao seu redor não têm, os defeitos delas se destacam e elas acabam tendo de olhar para suas próprias deficiências morais. E isso as irrita porque elas dedicaram tempo e esforço tentando camuflar e esconder esses seus erros e defeitos. E a virtude do justo acabou jogando luz sobre os erros deles. Assim, se ressentem contra aquele que expõe uma beleza de caráter que contraste com a feiura dos vícios e declinações que demonstradas ao seu derredor. E para que foi exposto, isso é imperdoável, a justiça do justo, a retidão do que age com verdade, tudo isso é ofensivo para quem anda no lamaçal dos defeitos. Eles perdoariam qualquer um que tivesse cometido o pior dos erros, mas desprezam furiosamente aquele que demonstrar a menor das virtudes. Mas, porém, essa deturpação dos valores não se tornaria possível não fosse a quebra da lógica aristotélica e sua substituição no campo das ideias pela lógica simbólica. Antes, a razão lógica ancorava-se sobre uma base epistemológica e metafísica. Tudo que se cogitava filosoficamente deveria resguardar uma raiz em algo
em algum concreto na realidade, e ao examinar a substância daquilo, se chegaria à contemplação de uma verdade maior e mais profunda, que atingiria dimensões fora deste plano físico-material. Todavia, quando pensadores modernistas conseguiram virar a chave da consciência das massas para outra forma de compreensão das coisas, a inteligência humana foi amputada de sua capacidade de discernir o bem do mal, o certo do errado, dentre outros parâmetros, pois adotou-se um sistema simbólico ao invés de factual, e a lógica perdeu seu elo com o mundo real e concreto, virou um conjunto de símbolos e regras que não necessita de ligação com coisa alguma, ou com quaisquer raiz, na verdade, essência do que seja. Tudo virou pura abstração. De tal vão as coisas que vamos nos adaptando a falar e a pensar abstratamente também, sem concatenar o que falamos e o que pensamos às coisas da realidade, e na ausência de coerência e base no que pensar e falar, acabamos nos apegando aos sentimentos para retratar a verdade de uma coisa, isto é, o que passa a valer como verdade não é algo de concreto no mundo material, mas o que cada pessoa sente sobre isso ou sobre aquilo. A lógica simbólica nega a substância real das coisas e apela para formas e aparências, ignorando ou rejeitando a essência e natureza do ser. Em consequência, imiscuindo em ensinos acadêmicos desconstrutivistas e em engenharia social, midiática, toda essa coisa. Essa teoria renegou tudo o que era basilar e fundamental para o equilíbrio e manutenção social. E as principais vítimas disso, claro, foram a ética, a moral, a moderação nas condutas em geral. E graças a essa dinâmica pervertida, a sociedade passou a considerar o absurdo e o grotesco como naturais ou normais, e as virtudes anunciadas pela lei natural ou pela fé cristã, por exemplo, como castidade, monogamia, etc., passaram a ser vistas como ultrapassadas, como extremistas, radicais, toda essa verborragia. E no conjunto disso tudo temos um cenário de guerra, uma batalha cultural, onde bem e mal literalmente trava uma luta épica pelas mentes e almas humanas. E no desfecho disso estão em jogo nossas liberdades, família, direito à fé e crença e por aí vai. E para demarcar esse quadro, Peter Craft faz menção à obra de Tolkien, O Senhor dos Anéis, e faz várias comparações entre as personagens da trama e pessoas em situações do entorno político e social moderno. A mídia, diz ele, talvez seja o língua de cobra da corte do rei Théoden, que o enfeitiçava com palavras de encantamento, mantendo-o sob cativeiro ideológico. E nesse caso, Théoden, o rei, seriam os partidos políticos que se curvam hipnotizados e dóceis às mentiras e narrativas falsas que a TV e mídias digitais criam e repercutem. E como consequência, todo o reino de Rohan padecia sob os desígnios do rei enfeitiçado, tal assim como a população sofre pesadamente sob a má gerência dos nossos atuais mandatários políticos, no Senado, no Congresso, no Parlamento. Mas seja como for, isso faz parte da guerra cultural. E guerra cultural, na listagem do autor, tomando por empréstimo a sabedoria de C.S. Lewis, se combate com 10 iniciativas. Saber que está em guerra, significa identificar o estágio ou momento cultural que se está vivendo ou que se está passando o mundo. Isso é essencial para discernir como se portar. Se o soldado confundir os sinais de seu adversário e interpretar que ele está hasteando uma bandeira de paz, quando ele estiver apontando uma arma na direção dele, isso será o fim daquele soldado que confundiu a arma com a bandeira de paz. É imprescindível, então, saber ler os sinais e medir a temperatura correta do contexto social. Se o ambiente for de guerra, é melhor que se prepare para a guerra. Qualquer outra postura só irá acelerar a própria derrota. Também deve-se conhecer o inimigo. Nessa parte, o que o autor ensina é a não confundir amigos com inimigos, nem aliados com opositores. Saber identificar ovelhas e lobos pode salvar a vida nessa guerra ideológica do bem contra o mal, da verdade contra a mentira. E outro ponto é enxergar corretamente o tamanho da guerra. Detectar é perceber quais são as forças que o inimigo dispõe contra você. Isso ajuda a ter clareza e dimensão do problema e possibilita traçar uma estratégia correta e adequada com as armas que tiver à disposição.
Outra parte importante é saber sobre o que é a guerra. Isso é o motivo pelo qual se está lutando. No fronte de guerra militar, quando os soldados perdem de vista o motivo pelo qual eles lutam, eles perdem no mesmo instante a motivação e passam a não saber por que estão ali. E com isso distraem-se, se rebelam, entram em crise e perdem o propósito e a visão do significado da própria vida deles ou da luta que eles estão travando. Outro ponto é cuidar dos ferimentos. Esse também é um elemento primordial na guerra e, na batalha cultural, machucados emocionais, cicatrizes não saradas de problemas sentimentais ou familiares ou outro quaisquer, vão impactar negativamente no desempenho do soldado em meio ao confronto. É preciso buscar a saúde psicológica para estar na trincheira totalmente concentrado na missão a cumprir. Também cita-se listar as áreas vitais a defender, isso para não ocorrer de dar pouca atenção ao que é importante preservar e acabar preservando o que é secundário ou dispensável. É conhecer o grau de importância estratégica de cada parte do seu território, é disso que se trata. Também saber quais armas você tem, saber manusear suas armas, ter motivação e desejo pela vitória, todas essas são partes a se dominar numa guerra cultural, segundo o autor. E no mais, Peter Kraft nos diz que tipo de guerra é esta, que nós estamos todos envolvidos. Uma guerra espiritual, afirma ele, e nessa o campo de batalha é na nossa mente, mas é também nas escolas, na educação e nos livros didáticos. Nossa guerra cultural, pondera ele, é apenas uma nota de rodapé da guerra nos céus, entre anjos e demônios pela captura das almas humanas. E também ele conclui dizendo que é isso o que é cultura. Cultivo de almas no solo da sociedade. E a civilização é o corpo da cultura. E a cultura é a alma da civilização. E assim está escrito: assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já se passaram, e eis que tudo se fez novo. 2 Coríntios 5:17. E assim é a análise da obra Como Destruir a Civilização Ocidental, de Peter Kraft.